Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus colegas, amigos, alunos. Bom, dando continuidade então à nossa sequência de aulas, vamos prosseguir na disciplina Laboratório de Práticas Jurídicas. Hoje trataremos do assunto de recurso inominado dos juizados especiais, ok? Lei 9.099 de 1995. Queridos alunos, doutores e doutoras, trataremos então, hoje dia 24 de março, dia que está sendo gravada aí essa videoaula, trataremos então, doutores, do recurso inominado e dentre as informações importantes e indispensáveis para a confecção da sua peça prática profissional aí para, eventualmente, o exame da OAB, a título de graduação também, nas disciplinas práticas durante a faculdade, bem como na atividade profissional propriamente dita, né? Então, os advogados que estão militando aí no início da carreira, ou até, eventualmente, advogados que precisem de uma luz, de um auxílio de um colega, enfim, poderá aí fazer uso dessa videoaula. Com certeza que estarei sempre à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos, enfim. Será um prazer recebê-los e ter a possibilidade de trocar experiências profissionais com os colegas também, tá? Então, aula direcionada no sentido de uma confecção de uma peça prático-profissional do recurso inominado. Juizado Especial, Lei 9.099 de 1995. Na aula de hoje, doutores, abordaremos questões indispensáveis à propositura dessa peça, bem como o cabimento, interposição, prazo para interposição desse recurso, efeitos, procedimento e o modelo do recurso propriamente dito, tá? Bom, de início, é importante, então, frisarmos qual seria o cabimento do recurso inominado, tá? Bom, o recurso inominado será cabível sempre, observação importante, doutores, sempre que não seja contra a sentença homologatória de conciliação ou laudo arbitral, ok? Nos demais casos, o recurso inominado poderá ser utilizado com a finalidade de reformar uma sentença, ou seja, reformar a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, tá? O recurso inominado tem esse nome de recurso inominado pelo fato de efetivamente não ter nome, por mais estranho que possa parecer essa explicação, mas é a mais pura verdade. O recurso inominado, lá no artigo 41 da Lei dos Juizados Especiais, a lei que aí 9.099 de 1995, né? Realmente não traz nome a essa modalidade de recurso. Só diz que dá sentença que eventualmente não seja homologatória de conciliação ou de laudo arbitral, da sentença caberá recurso. Pura e simplesmente é o termo utilizado aí na Lei 9.099. Portanto, parte da doutrina batizou esse recurso como recurso inominado, tá? Parte minoritária da doutrina também chama de recurso de apelação dos juizados especiais, se referindo, portanto, à semelhança da própria apelação do Código de Processo Civil, tá? Lá do procedimento comum e etc. Então, alguns doutrinadores chamam esse recurso de recurso inominado, outros doutrinadores preferem chamar de recurso de apelação dos juizados especiais, outros doutrinadores simplesmente de recurso, tá? Então, tratam o recurso inominado como pura e simplesmente o termo de recurso do juizado.
Eu, particularmente, prefiro utilizar o termo de recurso inominado, até porque a maior parte da doutrina assim o trata. Tá bom, doutores? Bom, o que vem então de importante a ser tratado aí na sua peça para poder trazer robustez e, de fato, esse recurso seja provido, tá? Então, quais são as informações indispensáveis a constar nessa peça no momento da sua confecção? Bom, a primeira observação que eu trago para os nobres colegas é que o recurso inominado só poderá ser interposto por advogado, tá? A lei é bem taxativa, inclusive inadmitindo aí a possibilidade de, no jus postulante, já que a lei dos juizados especiais possibilita que, em caso de até 20 salários mínimos, a própria parte, dirigindo-se aí ao juizado do seu estado, enfim, ajuize aquela ação contra o réu, independente de assistência de advogado, desde que a causa não seja superior a 20 salários mínimos. Portanto, o próprio atendente judiciário é quem confecciona a peça, quem dá a entrada, e a parte assina aquela petição inicial ali confeccionada pelo atendente judiciário, tá? Eu, particularmente, não vejo com bons olhos o jus postulante, sobretudo aí nos juizados especiais, haja vista que alguns danos podem ser irreparáveis no momento da propositura da ação, de sorte que se uma petição inicial for mal elaborada, dificilmente o advogado vai conseguir reverter isso em sede recursal, tá? Então, não vejo com bons olhos o jus postulante. Eu acredito, inclusive, que o advogado, coaduno do entendimento de que o advogado é indispensável à administração da justiça e o jus postulante mais prejudica do que auxilia a sociedade. Até porque, doutores, digamos no exemplo de a parte, através do jus postulante, procurar aí o Poder Judiciário, o atendente judiciário efetivamente elaborar a peça inicial e a parte autora assinar essa peça e ingressar em juízo contra determinada parte. Digamos que um pedido crucial deixou aí de ser aventado na exordial, tá? O prejuízo à parte pode ser grande, tremendo, inclusive incalculável, se a gente se tratar, por exemplo, de questões de saúde envolvendo aí procedimentos liminares, etc. Portanto, aconselho sempre que o cidadão procure um advogado para a propositura da sua ação, para evitar de que no momento do recurso, que efetivamente é o que ocorre muitas vezes quando o jus postulante e essa ação é improcedente, julgada improcedente, no momento do recurso, inevitavelmente, essa parte vai precisar constituir um advogado, tá? Então, visualizem também a possibilidade de a parte, através do jus postulante, ajuizar uma ação, conseguir a procedência total dos pedidos, portanto, a sentença aí proferida pelo juízo seja totalmente procedente, contudo, a outra parte dessa sentença recorra, apresente o recurso inominado. Há de se observar também que, para apresentar as contra-razões recursais, a parte vai precisar fazer a contratação de um advogado, de um profissional da área jurídica devidamente habilitado e registrado na OAB, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, pode ser que a parte precise efetivamente do auxílio do profissional. Por isso que entendo o jus postulante ser uma possibilidade temerária, sobretudo nos juizados especiais, porque efetivamente a parte fica desassistida em um dado momento do processo, tá? Ademais, atos processuais importantes, como, por exemplo, peticionamento intermediário,
muitas vezes a parte não vai ter conhecimento técnico, e aí precisa de auxílio do próprio juizado, que muitas vezes não consegue suprir, tá? Então, indico sempre a contratação de um profissional, tá? Bom, então, chamando atenção ao ponto de que os recursos sempre devem ser assinados, confeccionados e assinados por um advogado, tá? Iniciamos aí a nossa aula chamando a atenção efetivamente de que o profissional, inclusive, deve estar com procuração nos autos para apresentar esse recurso, tá? Bom, então, recurso inominado, doutores, é aquele recurso em que a parte visa rever aquela decisão judicial de primeiro grau, aquela sentença prolatada pelo juízo de piso, e aquela parte tem a intenção de, em algum momento, ou anular aquela decisão, ou pedir uma reforma da decisão através da sua turma recursal, tá? Que é quem julga os recursos oriundos dos juizados especiais. Como será então, doutores, efetivamente, a interposição do recurso inominado? Bom, de início, preciso que vocês visualizem os requisitos formais para a propositura da ação, do recurso inominado. Quais são os requisitos formais? Os fatos e fundamentos, os fundamentos de fato e de direito devem estar bem claros e explícitos ali naquela peça de recurso inominado, tá? E o pedido da nova decisão efetivamente deve ser claro e determinado ao final da sua peça recursal. Portanto, doutores, uma parte na intenção de reformar, de ver reformada a decisão daquele juízo de primeiro grau, deve, no seu recurso, expor os fundamentos de fato que efetivamente foram violados pela sentença, bem como os fundamentos de direito, tá? São requisitos indispensáveis para a propositura do recurso inominado. Bom, doutores, é de se observar que, em que pese nos juizados especiais a lei é taxativa, não é cabível recurso especial, tá? É perfeitamente cabível um recurso extraordinário. Portanto, recurso esse aí impetrado para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, observação importante para essa peça de recurso inominado é que, se houve alguma ofensa à Constituição Federal ou algum dispositivo da Constituição Federal, deve a parte recorrente, portanto, aquele que pretende rever aquela decisão judicial, aquela sentença proferida, deve a parte recorrente, no momento em que impetrar aí o seu recurso o seu recurso inominado, já pré-questionar a matéria acerca de possível violação de um dispositivo constitucional, tá? Algum artigo da Constituição, porventura violado aí naquela sentença, deve ser apontado já no recurso inominado. Por quê, professor? Porque, efetivamente, após o julgamento desse recurso, a parte pode querer interpor um recurso extraordinário, tá? E para que tenha êxito, tenha cabimento desse recurso extraordinário, essa matéria precisa ter sido pré-questionada, tá? Então, o conselho que eu dou aos advogados, aos colegas e aos estudantes de direito que, porventura, estejam confeccionando essa peça, é analisar a sentença, tá? Então, obviamente, com o recurso inominado, a parte visa reformar aquela sentença, rever aquela decisão judicial. Por assim ser, convém que a parte analise aquela sentença integralmente, tá? Bom, como se analisar a sentença integralmente, inclusive apontando dispositivos violados constitucionais, se a parte quer rever apenas a decisão do primeiro grau, não quer propor o recurso extraordinário. Doutores,
naquele momento vocês não pretendem interpor recurso extraordinário, mas pode ser que eventualmente, após a decisão aí da turma recursal, a parte tenha interesse em interpor recurso extraordinário. Por isso, é indispensável que a parte identifique já na sentença de primeiro grau se houve alguma violação a algum dispositivo da Constituição, tá certo? Em havendo a violação, pré-questionem essa matéria, portanto, aí criem um tópico no seu recurso inominado para apontar possível violação à Constituição Federal, tá bom? Bom, outra questão importante, doutores, é em relação à necessidade de preparo, tá? Chama atenção para os nossos colegas, nossos doutores e os nossos alunos que o recurso inominado, via de regra, ele requer preparo, ou seja, pagamento de custas processuais e custas do recurso, propriamente dito. Via de regra, por quê? Porque pode ser que a parte seja beneficiada da assistência judiciária gratuita e, nessa hipótese, não será necessário aí o preparo recursal, tá? Chama a atenção da diferença existente aí no que diz respeito à comprovação desse pagamento do preparo. Bom, já que alguns doutrinadores trazem aí algumas semelhanças entre o recurso de apelação lá do CPC e o recurso inominado aqui da Lei 9.099 de 95, trago uma observação importante no que tange a diferença do prazo para comprovação desse recurso, tá? Do preparo desse recurso. Doutores, na interposição da apelação lá do Código de Processo Civil, a parte deve juntar, já com o protocolo do recurso de apelação, o seu devido preparo, ou seja, o pagamento aí do preparo recursal, sob pena daquele recurso ser julgado deserto. Aqui, na lei dos juizados especiais, a parte vai gozar de um prazo de 48 horas após apresentar o recurso para efetivamente juntar, trazer aos autos aí a comprovação do pagamento do preparo, tá? Bom, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que a parte poderá interpor, apresentar aquele recurso inominado e, posteriormente, comprovar que pagou o devido preparo, tá? Exemplificando, digamos que a sentença foi proferida dia 1º de fevereiro, a parte tomou ciência daquela sentença dia 2 de fevereiro ou 3 de fevereiro e a parte apresente o seu recurso dia 5 de fevereiro. Ora, no momento em que aquela parte apresenta o seu recurso, dia 5 de fevereiro, portanto, tempestivamente, muito antes, inclusive, de decorrer os 10 dias do prazo recursal, que a gente vai estudar no próximo tópico, a parte apresentou aquela petição, aquele recurso inominado, no dia 5. Portanto, terá 48 horas, a partir do momento em que apresentou, portanto, prazo contado em horas, muito cuidado com isso, 48 horas para apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, tá? Sob pena desse recurso ser deserto. Ok, doutores? Portanto, a parte apresentou o recurso inominado, terá aí 48 horas para comprovar o recolhimento do preparo, tá? Observação que alguns advogados não sabem, portanto, protocolam já o recurso inominado, pagando aquele preparo, tá? Havendo aí, então, a possibilidade de 48 horas após juntar o recolhimento desse preparo. Eu, particularmente, prefiro orientar meus clientes a juntarem o comprovante do preparo já com o recurso, tá? Para evitar aí um esquecimento de apresentar o recurso e antes
depois das 48 horas, então esquecer de comprovar o pagamento, tá? Então, eu e muitos colegas temos o hábito de já juntar a peça, o recurso inominado, apresentando as custas, o pagamento aí do preparo, tá bom? É uma diferença aí em relação ao recurso de apelação, que exige que aquele preparo esteja desde o momento do protocolo. Aquilo na lei do juizado há, portanto, essa possibilidade de 48 horas após a interposição do recurso, tá? Bom, qual seria então, doutores, o prazo para a interposição do recurso? Artigo 42 da Lei 9.099, 10 dias, tá? Muito cuidado aí, porque alguns advogados imaginam que o prazo seja de 15 dias, fazendo aí o paralelo, a comparação com o recurso de apelação da esfera civil, tá? Portanto, doutores, prazo para interposição do recurso, 10 dias, a contar de quando, professor? 10 dias a contar da ciência da parte acerca da prolação da sentença, ok? Então, no momento que a parte toma conhecimento da sentença, corre-se então o prazo de 10 dias para a parte apresentar o seu recurso inominado, tá? Mesmo prazo, doutores, mesmo prazo para a apresentação das contrarrazões recursais, tá? Que podem ser aí apresentadas pelo recorrido, ok? Bom, quais seriam os efeitos aí, doutores, do recurso inominado, tá? A gente sabe que existem os efeitos devolutivo e suspensivo. Doutores, a lei do juizado especial, a lei 9.099, é taxativa ao dizer que o recurso inominado, ele terá como regra o efeito devolutivo, tá? Portanto, o que vem a ser o efeito devolutivo? Aquele efeito que devolve para o juízo de quem? Aquela possibilidade de rever aquela decisão. Portanto, efeito devolutivo recursal é aquele efeito que faz com que aqueles autos subam para o Tribunal Superior decidir sobre aquela matéria ali aventada em fase recursal, tá? E o efeito suspensivo é aquele efeito que suspende aí efetivamente os efeitos da decisão judicial, tá? Portanto, doutores, a lei dos juizados especiais, o efeito suspensivo, via de regra, não é cabível, tá? Em regra, não é cabível. Contudo, cabem exceções. Se a parte, por exemplo, doutores, conseguir comprovar um dano irreparável, pode efetivamente ter o efeito suspensivo nesse recurso inominado. Professor, me dá um exemplo de uma possibilidade de efeito suspensivo no recurso inominado. Bom, suponhamos que a parte autora ingresse com ação contra o plano de saúde, tá? Então, contra aí a empresa prestadora de serviço de plano de saúde. Doutores, imaginemos que essa parte precise de uma internação imediata, tá? Precisa se submeter a um procedimento cirúrgico e, liminarmente, o juiz indefira aí esse pleito autoral, tá? O juiz, portanto, ao instruir os autos, entendem que realmente a parte autora não tenha direito da cobertura do plano e, portanto, julga aquela ação improcedente, tá? Portanto, a parte, doutores, a parte autora inconformada com essa decisão de improcedência, poderá propor o recurso inominado, com efeito devolutivo, que obviamente esse processo irá subir para o tribunal, para a turma recursal, e requerendo o efeito suspensivo, alegando, por exemplo, um dano irreparável, inclusive risco de morte, caso aquele processo, aquele
pleito não seja, aquela decisão judicial, desculpem, não seja suspensa aos seus efeitos, tá? Então, doutores, a parte poderá efetivamente, no caso concreto, conseguir comprovar um dano irreparável, tá? No exemplo que eu trouxe, a parte comprovaria que a ausência daquele internamento poderá custar a sua vida, tá? Portanto, seria um dano irreparável. Então, no caso concreto, a turma recursal poderá efetivamente suspender aí os efeitos daquela sentença e determinar, por exemplo, a internação imediata daquela parte, enquanto aí se discute na fase recursal a possibilidade ou não de reverter a decisão judicial de primeiro grau do juiz de piso, tá bom? Bom, doutores, dito isso, como seria então o procedimento dessa interposição desse recurso e como de fato o mesmo será julgado, tá? Bom, formalizada aí a petição, lembramos que a petição do recurso inominado, em que pese os princípios da oralidade, celeridade, economia processual, que norteiam aí o procedimento do juizado especial, o recurso inominado exige uma formalidade, doutores. Para tanto, esse recurso necessariamente deve ser escrito, tá? Então, a petição do recurso inominado é uma petição que deve ser efetivamente escrita, além de como já mencionado, assinada por um advogado, tá? Bom, formalizada, portanto, a interposição do recurso, facultando aí a outra parte a apresentar contra-razões, com o devido preparo, obviamente, esse processo, senhores, ele será remetido, portanto, à turma recursal, tá? Cada tribunal de justiça dos seus respectivos estados detém aí a turma recursal, que é composta por juízes de primeiro grau, juízes togados de primeiro grau, e efetivamente é distribuído em turmas recursais, tá? Então, por exemplo, na Bahia existem 5 turmas recursais, cada turma com três juízes togados, juízes de primeiro grau. Portanto, protocolado o recurso, interposto aí o recurso inominado, uma vez comprovado aí o recolhimento do preparo, o juiz intimará a outra parte para apresentar contrarrazões. Chama a observação para os nobres colegas que o recurso inominado, doutores, ele será interposto, será apresentado no juízo de piso, ou seja, no juízo a quor, o juízo que proferiu a decisão. Vai ser aquele juízo que irá receber aquela petição, aquela interposição do recurso inominado, tá? Então, o juízo que julgou o processo, o juízo que sentenciou, vai ser o juízo que irá receber o recurso inominado, tá? Esse juízo, então, uma vez recolhido o devido preparo e apresentado tempestivamente, irá apresentar aí a possibilidade de contrarrazões recursais, tá? Intimando, portanto, o recorrido para, se querendo, apresentar as contrarrazões recursais, tá? Bom, apresentadas as contrarrazões, portanto, esse processo será sorteado para uma das turmas recursais daquele Tribunal de Justiça do respectivo estado, tá? Então, apresentado o recurso com as contrarrazões ou não, após o prazo das contrarrazões, ele será remetido para a turma recursal, tá? Turma recursal, portanto, irá distribuir por sorteio qual será o relator designado aí para efetivamente analisar os requisitos de admissibilidade daquele recurso, tá? Bom, as informações mais importantes acerca da petição
e da peça processual de recurso inominado foram tratados até esse momento, reforçando aí a informação de que essa peça deve ser necessariamente assinada por um advogado, tá? Que deve, no prazo de 10 dias, comprovar, portanto, se não for beneficiário da assistência gratuita, o recolhimento das custas processuais e do valor inerente ao recurso propriamente dito. Vale lembrar, cada tribunal de justiça do respectivo estado emite aí uma tabela com valores recursais, tá? Então, precisa se analisar a tabela daquele respectivo estado, de onde o advogado está aí interpondo o recurso inominado, tá? Então, só para recapitular, uma vez sendo pago aí o seu devido preparo, esse processo, esse juiz vai dar a possibilidade para outra parte contrarrazoar, apresentando ou não as contrarrazões, esse processo vai subir para o tribunal, para a turma recursal, desculpem, daquele respectivo estado, tá? Esse processo vai ser distribuído para uma das turmas. A turma é composta por 3 juízes togados, tá? Juízes aí do primeiro grau de jurisdição daquele respectivo estado, daquele tribunal. E aí, efetivamente, será sorteado um dia para julgamento desse recurso, tá? Lembrando para os senhores que, uma vez designada a data para a sessão de julgamento, o advogado será intimado, tá, para querendo apresentar sustentação oral, tá? Então, o advogado pode, portanto, pedir preferência, dirigir-se aí à turma recursal do seu respectivo estado e apresentar oralmente, tá? Apresentar aí, fazer a sua apresentação oral para consubstanciar efetivamente o seu recurso apresentado, tá? Bom, doutores, trago aqui para os colegas algum modelo de recurso nominado, tá? Então, observe que a primeira parte do seu recurso nominado, a gente há de apresentar uma petição de interposição de recurso, tá? Então, é uma petição simples de interposição de recurso, petição essa que tem aí o condão de informar ao magistrado, portanto, direcionado ao juiz que proferiu a decisão, tá? Então, aquela petição que tem o condão de informar a interposição do recurso, tá? Então, a gente aqui não precisa qualificar a parte, porque já está devidamente qualificado nos autos, tá? Se a parte quiser qualificar, havendo aí, por exemplo, a mudança de endereço ou a mudança do estado civil da parte, nada obsta que a parte, que o advogado, então, qualifique novamente, tá? As partes, mas não há aí uma necessidade, tá? Apenas se o advogado tiver interesse. Apresentando, portanto, aí, tempestivamente, tá? O seu recurso, a parte vai, portanto, apresentar a primeira parte do seu recurso, que seria aí a petição de interposição do recurso, e, na sequência, no mesmo ato, apresentar as razões do seu recurso, tá? Lembrando que nas razões do recurso, o advogado deve constar aí um breve resumo dos fatos, tá? E os seus fundamentos fatídicos e jurídicos, tá? Então, fundamentos de fato e de direito que aquele advogado está apontando aí que houve uma violação naquela sentença, ok? Então, doutores, para que esse vídeo não fique muito extenso, vou passar rapidamente aqui o modelo do recurso e, havendo aí uma curiosidade ou necessidade, eu posso enviar para vocês esse recurso, ok? Esse modelo de recurso. Basicamente, esse modelo aqui a gente está tratando de uma nulidade da sentença, tá? Então, pedindo aí que o processo retorne ao juízo de origem para que esse juízo de origem
promova aí uma nova audiência de instrução, tá? Uma nova instrução processual. Então, devemos lembrar que o recurso inominado, ele pode ter como pedido uma nova decisão daquele mesmo magistrado de piso ou uma reforma daquela decisão pela própria turma recursal, tá bom? Bom, espero que tenha tirado aí eventuais dúvidas, questionamentos, fico à disposição de vocês, tá? Para tirar dúvidas. Também estou aqui aberto a críticas, sugestões, para que nossos próximos vídeos sejam cada vez mais proveitosos, tá? Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Se você esteve comigo aqui até agora, gostaria de agradecer e aproveitar e disponibilizar as minhas redes sociais. Matheus Vídero é o meu Instagram, e vocês podem mandar um e-mail aí, havendo a necessidade, mateusvidero@gmail.com, tá? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima, se Deus quiser.